Olá, eu sou Mário Meurer e hoje eu quero compartilhar contigo uma dúvida que um empresário me trouxe um dia atrás, uns dias atrás, quando eu estava dando uma palestra para uma associação de empresários lá no Centro-Oeste. Ele perguntou assim para mim: Mário, qual o único indicador que eu preciso seguir, que eu preciso acompanhar para garantir que minha empresa seja saudável? Caramba, eu fiquei assim até um pouco espantado quando ele me perguntou isso e fiquei refletindo, será que essa é uma dúvida comum a todos os empresários ou a grande parte dos empresários? E por isso eu resolvi gravar esse vídeo para falar para você o que eu disse para ele lá depois dessa palestra que eu ministrei. Não dá para acompanhar uma empresa, a saúde de uma empresa, por um único indicador. Infelizmente não tem essa mágica, não é possível que isso aconteça. Você já conhece minha fórmula do sucesso, sabe que o sucesso é igual planejamento multiplicado pela execução. E essa parte está na execução. Dá trabalho ser dono de empresa, mas é bom. Eu sei disso, você sabe disso, vale a pena para a gente financeiramente, vale a pena quando a gente já conseguiu estruturar a nossa empresa, o tempo que a gente pode passar mais com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, fazer aquilo que a gente gosta quando está na hora de lazer, né? Eu estou aproveitando, eu estou aqui num clube no final de semana para gravar esse vídeo para você e começar a refletir um pouco sobre essa pergunta que o empresário me fez. Ele é um empresário da área do varejo, ele vende roupas, tem uma loja multimarca de roupas e calçados, e eu quero trocar com você uma ideia, te colocar algumas informações, te passar algumas informações como eu passei para ele. Bom, primeiro assim, ó, existe um fator, um indicador essencial, existem alguns indicadores essenciais, depende do segmento que a sua empresa está atuando. No caso lá do comércio, faturamento é importante, giro de mercadoria, isso é uma coisa essencial, pouquíssimos empresários realmente acompanham isso. Quanto tempo o produto fica no seu estoque, quantas vezes você gira esse seu estoque. Ó, faturamento, giro da mercadoria é importante para quem está no varejo. Inadimplência, ó, a gente está falando de faturamento que é indicador financeiro, giro que é indicador de operação do seu negócio, inadimplência, que já é um fator, um indicador também da área financeira, isso é importante para você acompanhar. O que mais? O número de vezes que seu cliente volta à sua loja, de acordo com o que você vende, de acordo com o que seu negócio se propõe a vender, que é o que a gente chama de recorrência, né? Quantas vezes eu consigo vender para o mesmo cliente num ciclo? Se você vende seguro, é uma vez só por ano, não tem jeito. Eu não compro seguro por um carro, se eu tenho um único carro, eu não compro seguro 2 vezes por ano. Então eu tenho que, na verdade, estar repetindo compra. Mas se eu tenho um café, se eu tenho um restaurante, se você aí tem uma livraria, se você tem uma loja de roupas, como era o caso do empresário lá do interior do Mato Grosso, de que forma você pode acompanhar isso, se não seja cadastrando o seu cliente, lançando as vendas toda vez que a pessoa vai fazer a compra, lançando de forma correta para que ele possa ter ali o histórico dele de faturamento. E aí, que outro indicador pode ser importante? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma coisa muito importante. Talvez você não esteja muito acostumado com esse indicador, mas eu quero te dar um exemplo muito prático da importância desse fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É quanto dinheiro você precisa ter para tocar o seu negócio. Vamos imaginar, e aí eu vou te dar uma aplicação aqui do indicador de fluxo de caixa, vamos imaginar que você venda aí, sua loja venda mais ou menos 100 mil reais todo mês. E aí, puxa, que legal seria se você pudesse ampliar isso, duplicar, triplicar o faturamento da sua loja, né? Então esse mês, o mês que passou, vamos imaginar, você vendeu 100 mil e esse mês você quer vender 300 mil reais. Dá para fazer isso? Para você vender mais, você tem que ter mais estoque. Para ter mais estoque, você tem que ter dinheiro para comprar, porque você normalmente recebe num prazo bem maior do que aquele que você paga o seu fornecedor. Então o fluxo de caixa está aí uma aplicação muito importante. Para eu vender 300 mil reais, quanto de estoque eu preciso ter? Isso é importante. Quantas vezes o meu estoque gira determina o meu fluxo de caixa, quanto de dinheiro eu tenho, prazo médio que eu pago meus fornecedores, que já é outro indicador. Olha que coisa interessante. A gente está falando de diversos indicadores que você tem que olhar para a sua empresa e ver se faz sentido ou não. Então, não dá, essa é a resposta que eu passei lá para o empresário, não dá para acompanhar com um único indicador. Você precisa identificar o segmento que a sua empresa está e achar aqueles indicadores que são os indicadores padrão do segmento
em que você atua. Fora esses indicadores padrão, existem uns outros indicadores, aqueles indicadores que eu chamo de temporários. São indicadores importantes para a situação que a sua empresa está vivendo naquele momento. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você tenha muitas faltas, os seus empregados faltam com muita frequência e numa quantidade muito grande, todo mundo falta. Então, o absenteísmo, a falta, é um indicador que você precisa implementar na sua empresa e medir isso e trabalhar para que isso diminua, identificar as causas e ir diminuindo. Por outro lado, você tem a empresa há muitos anos, nunca ninguém faltou. Não é um indicador que você precisa acompanhar. Ele não é um indicador importante para a sua empresa, porque não faz parte do segmento que você atua e não é um problema que você precisa tratar. Entende isso? E assim você vai caminhando de acordo com as suas necessidades com esses indicadores temporários. Então, gente, ó, faturamento, giro de mercadoria, fluxo de caixa, frequência de compra do seu cliente, ticket médio, que é uma coisa que você já me ouviu falar em outros vídeos, também é um indicador financeiro extremamente importante. Número de novos clientes é um indicador importante, porque você precisa estar sempre captando novos clientes para aumentar o giro da sua mercadoria, para aumentar o faturamento da sua empresa, para compensar aqueles clientes que você perde. Toda empresa perde cliente. Ah, eu conheço uma empresa que não perde. Ah, é uma exceção, não é verdade? O normal é que a gente tenha lá um fluxo de clientes entrando e alguma coisa saindo. O ideal é que entrem mais clientes, entre clientes uma quantidade maior do que os que saem. Se entram 5, que saiam 1. Então você está ganhando 4 clientes a mais todo mês compensando essa saída. O indicador de novos clientes é importante, porque não só pela questão do faturamento, não só pela questão de você compensar aquele cliente que está saindo, mas também para saber se o seu produto, se o seu serviço continua atrativo para o mercado, se você continua fazendo diferença ao olhar do consumidor. Então, caramba, já falamos 6, 7 indicadores que você pode trabalhar aí. Indicadores de RH, que são absenteísmo, turnover, quantas vezes sua força de trabalho gira, por exemplo, num ano, quantos empregados pedem demissão, ou quantos empregados você precisa demitir. Se você tem isso alto, que se chama turnover, você precisa identificar a causa. Talvez esteja no recrutamento, talvez esteja na seleção. Recrutar é divulgar a vaga, selecionar é olhar entre aqueles candidatos que se apresentaram aquele que mais se adequa às necessidades da sua empresa. E é importante entender que isso é um equilíbrio. Não adianta eu querer o melhor funcionário do mundo, mas por outro lado a minha empresa ser a pior empresa do mundo. Há um desequilíbrio com isso. Então eu tenho que pegar uma balança e entender que o funcionário também precisa encontrar benefícios, encontrar valores dentro da minha empresa. Eu também tenho que prestar um serviço para o meu funcionário e ele para mim. Quando há um equilíbrio, nisso, algo muito próximo do equilíbrio, a tendência é que os funcionários permaneçam por mais tempo na nossa empresa. Ó, é isso que eu queria te dizer hoje. Existem diversos indicadores, você precisa olhar para a sua empresa, para o seu segmento e entender aquilo que é necessário para você. E adianta só preencher planilha com indicador? De forma alguma. Indicador é uma ferramenta, ela serve para te ajudar a chegar onde você quer. Eu gosto muito de dar um exemplo assim, ó. Eu vou trocar o pneu do carro e eu tenho uma chave de fenda. Não vai adiantar. A chave de fenda não solta o parafuso do carro, da roda do carro. Essa é uma ferramenta inadequada, ela é imprestável, não tem serventia nenhuma. Assim é também com os indicadores da nossa empresa. Se eu usar o indicador errado, ele não me tem serventia, eu não vou ver valor naquilo, vai ser só um fardo preencher aquela planilha, acompanhar aquele indicador, se ele não me dá vantagem nenhuma. Por outro lado, eu tenho o indicador correto, eu tenho lá a chave que abre, que solta o parafuso do pneu do carro. Eu preciso saber usar aquela chave. E agora voltando para a empresa, eu preciso saber usar esse indicador. Eu preciso saber por que eu estou usando aquele indicador e de que forma eu consigo trabalhar para que ele melhore. Isso também é importante, porque senão você vai ser um empresário que está cheio de planilha, chateado, sem saber por que está preenchendo tudo aquilo, entendendo aquilo como um fardo, sem ter serventia nos indicadores. Se você der um outro passo, um passo a mais, um passo à frente e começar a usar essas ferramentas, esses indicadores para melhorar a gestão, para melhorar as vendas da sua empresa, você vai ver que indicador é uma das chaves do sucesso para a empresa. Bom, hoje é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, para a sua empresa.
Peço para você, compartilhe com seus amigos empresários, curta o vídeo, compartilhe na sua rede social preferida para que a gente possa aumentar a nossa comunidade de empreendedores. Um forte abraço e vamos juntos!